Boa tarde, pessoal. Professor Luiz aqui, né? Estou aqui mais uma vez agora para estar auxiliando vocês na resolução da semana 3 do PET 3, ok? Então, o PET 3, ele vem com o tema aqui, ó, semana 3, os povos antigos da América pré-colombiana. Então, o que seria essa América pré-colombiana? São os povos, né, que viveram na América antes da chegada de Colombo, antes da chegada dos colonizadores europeus, né, antes do século XV. Então, primeiro aqui a gente tem um texto que fala sobre 4 tumbas pré-colombianas, são descobertas no Peru, ou seja, tumbas aí, pessoas que foram sepultadas nesse território que antigamente pertencia ao Império Inca. Na primeira atividade, a gente tem um mapa da América que mostra os vários povos que viveram aqui na América antes da chegada dos colonizadores, né? Então, aqui, de acordo com a legenda, ó, a gente tem os povos, tá vendo? Os principais aqui nas cores, ó, Incas, Astecas, Maias, Tupis, Aruacs, Gés, né? Os principais estados na América Central, ou seja, locais que se tornaram impérios de civilizações pré-colombianas e culturas pré-incas, ó. Culturas aqui quer dizer esses regiões que esses povos eles cultivavam, eles desenvolviam práticas agrícolas. A primeira imagem, qual continente está representado na imagem, né? Qual é esse continente? O que as regiões em destaque representam? Algumas regiões estão em destaque. A legenda aqui vai ajudar vocês a responder essas questões de forma bem tranquila. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Então, a gente tem aqui vários povos ocupando a América, tá vendo? Inclusive alguns povos aqui no norte também. Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Então, se você já estudou algum desses povos aqui, vai listar. Lembra que os tupis, eles são os indígenas do Brasil. Então, a gente costuma estudar, vocês costumam estudar os indígenas aí nos anos iniciais. Então, os indígenas do Brasil são os tupis. Os tupis guaranis que estão aqui na cor verde, verde mais escuro. Para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Se você conhece mais algum, coloca. Se não conhece, coloca aqui. Não deixe em branco, tá? A questão 2 está falando sobre uma escrita de uma civilização pré-colombiana que eram os maias, que povoaram essa região central aqui, ó, da América Central, ok? Maias. Então, me perguntando, ó, sobre o sistema de escrita dos maias, responda. De acordo com a imagem, como era essa escrita maia? Então, observa a imagem, observar que os maias, eles escreviam em rochas, né, em paredes dessas construções, ó, escrita no sítio de Naranjo. Então, eles escreviam nessas construções, deixavam seus registros ali. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Quando os colonizadores chegaram, os maias eles já não existiam, mas eles deixaram todas ali as construções, evidências de que eles existiam, que eles existiram, quer dizer assim. E aí, para que será que servia essa escrita maia? Será que é para registrar o que acontecia no Império, no cotidiano do Império, né? Fazer o controle ali da cobrança de impostos, né? Fazer o controle das leis do Império. Então, essas escritas elas tinham funções. Vou levantar aqui algumas hipóteses do uso dessa escrita maia. Pesquise no livro didático na internet outras informações e curiosidades sobre a escrita maia. A terceira questão aqui, pesquisar e anotar aqui. A questão 3, pessoal, a gente tem aqui a escrita asteca. Então, uma escrita bem peculiar, tá vendo? Bem diferente da escrita maia. E na sociedade asteca, tinham pessoas que tinham as funções específicas de realizar essas escritas, né? Os escribas, como vem falando no trecho aqui. Eles criavam composições individuais, né? Representavam aqui cenas. Então, é uma escrita com base em símbolos, tá vendo? Aí vem falando o que você consegue observar na imagem, o que você está vendo na imagem aqui. Segundo o texto, como era a escrita asteca? De acordo com o texto aqui,
explicar como era a escrita asteca. Você consegue identificar o que está escrito no Codex Barbonicus? Então, aqui, esse Codex Barbonicus é esse exemplo dessa escrita asteca. Você consegue identificar? Se sim, né, coloca alguma coisa que você entender aí. Se não, o que dificulta esse entendimento? Então, se não entende, o que dificulta? Lembrando que a gente não viveu aquele período, a gente não faz parte dessa civilização. Então, a gente dificilmente vai conseguir decifrar o que está presente aí nessas escritas, nesses símbolos, né? E justamente o grau de detalhes que existem esses símbolos, a mistura com elementos religiosos também. Porque a escrita asteca não é considerada por muitos como um verdadeiro sistema de escrita. Então, observa aqui, pessoal, que essa escrita ela não tem, ela é composta por símbolos, né, que representa cenas, que representa o cotidiano desses povos. Então, esse é o principal fator. Na questão 4, a gente tem um sistema de contagem, um sistema de números, né, dos incas, o quipo, tá vendo? Então, era um sistema de números. Aí vem perguntando, o que era o quipo? De acordo com o texto aqui, colocar o que era o quipo. Um instrumento que eles utilizavam, uma corda, um conjunto de cordas, e nessas cordas eles colocavam nós, e esses nós representavam os números dos incas. Como era feito o quipo? Com cordas, barbantes, coisas simples do dia a dia lá desses povos. Qual era a função do quipo dentro da sociedade inca? Então, como eu falei, era um sistema de números para ajudar o controle da sociedade sobre a cobrança de impostos, né? Então, pode pesquisar também para conseguir essas informações. Tá joia? Pessoal, a semana 3 do PET, volume 3, está bem tranquila, né? Vamos lembrar que a semana 3 ela vai do dia 17 do 8 até o dia 21 do 8, tá joia? Ressaltando aqui, não deixar nada em branco no PET, a joia tem que responder todo o PET para contar a carga horária, se deixar em branco depois tem que refazer, tem que responder novamente as questões que ficou em branco, né? Então, é isso aí. Um mais grande abraço, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo, estou à disposição de vocês. Valeu!